Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direta do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Esse versículo é o versículo tema da nossa campanha de libertação, que está acontecendo nos cultos de jovem, no sábado, a partir das 7h30, na rua Itati, número 361. Vou deixar aqui nas informações, caso vocês queiram comparecer. Nós já fizemos, são 7 sábados consecutivos. Falta o do dia, deixa eu ver, foi dia 5? Falta o do dia 12 e do dia 19. Se você deseja ir, sinta-se convidado, e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo no domingo, e a nossa Santa Ceia foi no sábado, dia 5. E ali depois do ato da Santa Ceia, eu orando, falando com o Senhor, e o Espírito Santo me lembrou de algo. Aqui o versículo vai dizer: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Quem é que nos liberta? O Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele se ofereceu como sacrifício vivo para pagar pelos nossos pecados, nossas iniquidades, transgressões, enfermidades, maldições que foram lançadas sobre nós, tudo ali foi pago. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e deixamos Ele pegar, trabalhar na nossa vida, Ele remove sobre a nossa vida aquela autoridade que Satanás tinha sobre nós. Porque outrora, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos na mão do inimigo, nós éramos escravos dele. Ou seja, nós vivíamos numa prisão, a gente não conseguia se libertar do pecado, nós éramos escravos do pecado. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos liberta dessa escravidão e nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Satanás ele é muito astuto, e conforme nós vamos nos colocando na presença do Senhor e vamos nos pedindo para o Senhor nos purificar, nos perdoar, nos ajudar a nos libertar dos pecados que nós cometemos contra o Senhor ele vai trabalhando em nós, vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos dando estratégia, modo de agir para que a gente venha parar de pecar contra o Senhor, para que a gente venha parar, para que a gente venha conseguir se libertar de fato dos pecados. Só que Satanás, ele não quer que a gente seja libertos por completo. Então, tu vai se libertando de um pecado e Satanás vai te oferecendo outro. Vai se libertando de um pecado e Satanás vai te oferecendo outro. E às vezes, irmãos, que nem esse é um versículo que, assim, pra mim ele é bem conhecido. E às vezes, por mais que você saiba ele de cor, às vezes a gente não absorve bem o conhecimento dele. O discernimento, Porque eu orando e falando: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a me libertar disso, daquilo, Minhas orações pedindo perdão para Deus, porque todos nós pecamos, irmãos? Não há um de nós que seja santo que não peque. Todos nós pecamos. Todos os dias nós precisamos ir à presença do Senhor e pedir perdão para Ele e ajuda para sermos libertos de tudo aquilo que não agrada a Ele, E eu sempre oro pedindo perdão e ajuda para o Senhor, referente para Ele me ajudar com os pecados que eu cometo contra Ele. E aí, ontem, na oração da Santa Ceia, ali depois do ato da Santa Ceia, eu lembrei: não, mas esses pecados que eu cometo contra o Senhor, eu não sou mais escrava dele, eu não sou mais escrava dele. Porque Jesus, ele já me libertou do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu deixei Deus tomar a minha vida, dirigir, me orientar, trabalhar em mim, Jesus me libertou do poder de Satanás, me libertou do poder do pecado. Então, esse pecado não me domina. Ou seja, eu não aceito, Senhor, orando ali, eu falei com Deus: Senhor, eu não aceito, tal pecado, esse pecado não me domina, ele não tem domínio sobre mim, eu consigo sim vencer esse pecado, porque muitas vezes a gente comete tanto o mesmo, todo dia, a gente comete o mesmo erro, a mesma falha, o mesmo pecado contra o Senhor, que se a gente analisar, parece que a gente virou um escravo daquele pecado. Só que isso não é verdade. Como eu falei antes, o Senhor já nos libertou do domínio do pecado. Nós temos que, falar em alta voz, irmão som: tal pecado não me domina, Jesus já me libertou. Nós temos que declarar isso em alta voz, porque ora falamos, ora profetizamos.
Em nome de Jesus, eu não aceito tal pecado não me domina mais, porque Jesus já me libertou. E isso é uma forma que Deus age, né? Isso é uma forma que a gente falando parece que não acontece nada, mas no mundo espiritual isso nos dá autoridade sobre o pecado, isso nos dá uma força para conseguir vencer aquele pecado, sabe? Eu orei isso ontem depois da Santa Ceia e hoje eu já vi uma melhora, sabe? Porque eu senti assim que Deus me deu quando eu consegui entender que eu não sou mais escrava do pecado, mas Deus me deu já autoridade para vencer ele. Eu senti um fortalecimento da parte do Senhor para o meu espírito, para a minha vida, para eu conseguir vencer os pecados. E com você não é diferente. Coloque isso nessa mente. Você não é, né? Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já tem permitido Deus trabalhar na sua vida, você não é escravo desse pecado que você comete. Vai em oração e fale em alta voz, né? Para que no mundo espiritual isso venha ter uma força maior, para que no mundo espiritual você consiga receber fortalecimento do Senhor para o teu espírito, encorajamento para o teu espírito, autoridade mais da parte do Senhor para o teu espírito, né? Para que você venha conseguir vencer esse pecado. Lembrando, você não é mais escravo desse pecado, né? Você não está mais sob o domínio. Depois que você aceitou Jesus, né? O pecado, o Satanás, ele perdeu todo o domínio que ele tinha sobre a sua vida, porque agora quem te domina é Deus. Não é o pecado que te domina, é você que domina o pecado, né? Deus que te dá autoridade para vencer esse pecado. Então, às vezes a gente se sente tão triste, né? Ai, Senhor, todo dia eu pego contra o Senhor a mesma coisa, né? A gente se sente, como eu falei antes, escravizado por aquilo. Mas a gente não é mais escravos. Então não aceite, né, as afrontas do inimigo, o inimigo colocar na sua mente que você nunca vai conseguir se libertar, porque você vai sim, porque Deus vai nos ajudar, porque Deus já tem, né, Deus aqui já falou, eu já tirei o domínio do pecado sobre vocês, agora é só vocês tomar posse, tomar posição, né, no mundo espiritual, né, autoridade para vencer esse pecado, porque Deus já nos deu, né, só falta a gente alcançar, e é isso que o Senhor traz para nós hoje, essa reflexão, esse pensamento que o Senhor quer nos acrescentar hoje por meio dessa palavra, né? A gente já tem autoridade sobre o pecado. O Senhor já tem nos ajudado. É só a gente agora alcançar, né? Pegar ali no mundo espiritual, desfrutar e pôr em prática as estratégias que Deus tem nos dado para conseguir vencer todas as artimanhas, né? Tudo aquilo que Satanás tem nos oferecido, que nos afasta do Senhor. Então, essa palavra do Senhor para a nossa oração hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe e um ótimo restante de semana a todos nós. Amém?